Bom, hoje a gente vai ler um pouquinho de Bíblia. A gente vai primeiro para João, capítulo 6, verso 22. Posso ler? Não? Espera um pouquinho então. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, porque vistes os sinais. Vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus olhou, replicou, disse: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu foi meu Pai quem vos dá. É meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não me credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira ao Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos para o verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não creriam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura não quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho, que tu és o Santo de Deus. Eu vou para um texto que eu não tinha combinado ali com a Camila, Mateus 16.
Verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Vamos agora para Gálatas 1. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Santo Espírito, essa é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a tua ação em nosso meio. Fale com cada um de nós, para a glória do Senhor. Amém. Bom, amados, algumas coisas vão acontecendo no nosso meio e a gente vai percebendo algumas realidades e também alguns desafios que nos movem enquanto comunidade, né? E é interessante porque a gente precisa ter um discernimento do espírito, do tempo, e entender que a nossa caminhada não se dá por vista, que a nossa caminhada se dá pela fé. E muitas vezes o fogo de montura, ele é oculto, ele está embaixo de um monte de entulhos. E a gente muitas vezes não o percebe. E nós vemos às vezes as pessoas usando de contextos semânticos para mudar a ideia ou o sentido daquilo que de fato nos distingue enquanto discípulos de Jesus. E Jesus sempre se deparou com uma estrutura que vai de um lado para o outro no que diz respeito à sua popularidade e à quantidade de gente que se dirigia até ele. Mas ele nunca se fixou muito nessa questão, isto nunca foi uma realidade para ele. Mas isto é uma realidade que nós podemos ver vigindo em nossa volta, existindo em nosso tempo, mas também uma realidade que existiu em todo o tempo. O texto de João que nós lemos no capítulo 6, ele narra um grupo de pessoas que em um determinado momento se apercebe do fato de que Jesus não está no meio delas. E não está no meio delas por quê? Porque ele não quer estar. Havia um pouco tempo antes Jesus alimentado este grupo. Ele testando os seus discípulos, quando estes diante da multidão que por causa dos sinais iam atrás de Jesus, eles resolveram calcular a vida e dizer assim a Jesus como sugestão: Senhor, vamos despedir esse bando de gente. É muita gente. A gente não tem nada aqui para servir para eles, para dar comida a eles.
E o Senhor então ouve da boca de um outro discípulo, alguém que mesmo diante da limitação apresenta aquilo diante de Jesus. Enquanto um faz conta e diz não é possível, o outro diz assim: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso diante de tão grande multidão? Aí o Senhor diz: traga. E então o Senhor agradece, pede para dividir a turma em grupo e depois começa a servir este povo, porque essa é a tarefa daqueles que seguem a Jesus, servir. E eles começam a comer, e aqueles 5 pães e 2 peixes alimentam cerca de quase 20.000 pessoas, e ainda sobram 12 cestos cheios. Nesse momento, Jesus começa a prospectar o que vai acontecer, a pensar em como funciona a multidão, em como funciona a maioria, o maioral, a estrutura majoritária. E ele, sabendo disso, bola um plano dentro da cabeça dele. Mas ele não conta isso aos seus discípulos, ele só coloca isso em prática com os discípulos. Ele diz assim: rapaziada, vamos fazer o seguinte, vocês vão para o outro lado. Vocês peguem os barcos de vocês e vocês vão remando aí até vocês chegarem lá em Tiberíades. Eu não, eu vou ficar. E eu vou subir o morro. E eu vou ficar lá no morro. E aí, que efeito isso causou? As pessoas foram atrás dos discípulos? Não. Elas queriam Jesus. É bom estar com Jesus. Eu tenho dito a vocês que Jesus é um cara interessante de você andar. Menos quando ele manifesta a sua missão ou a ideia de que ele de fato é o Cristo. E nós vamos ver isto. Ele resolve ficar porque a turma vai ficar, se ele ficar. E de repente ele está lá em cima, e lá pelas tantas de madrugada, ele começa a descer. E ele desce na miúda, ele desce no sapatinho. E aí tem o barco dele, mas ele não entra no barco dele. Ele vai por cima do mar, olha aí o negócio. Ele fala: deixa esse barco. Por que eu vou deixar esse barco? Porque o povo vai olhar para o barco. O povo vai olhar para o barco e vai ver o barco e vai ficar. Enquanto isso eu vazo, porque eu não quero estar no meio desse povo. E por que ele não quer estar no meio desse povo? A gente vai entender. A galera acorda, vê o barco e fala: ele está ali, mas ele não desce, ele está ali, mas ele não desce. Até que alguém abelhudo resolve subir, olhar e observar. E descobre que Jesus não está mais lá. O que esse pessoal faz? Gente, perna para quem te tem. Vamos atrás de Jesus. Tem muita gente querendo ir atrás de Jesus. Mas tem muita gente querendo ir atrás de Jesus, mas muita gente. E aquela multidão o encontra, e aqui eu estou narrando o encontro em João, capítulo 6, o verso 22. E é interessante que esse grupo se aproxima de Jesus, e eles ficam meio: Senhor, como é que o Senhor veio parar aqui? E aí Jesus já fala: agora mudou, né? Mudou a chave. Que chave? Vocês não estão me seguindo mais por causa dos sinais. Vocês estão me seguindo agora porque vocês comeram e se fartaram. Vocês estão vindo atrás de mim por causa da cesta básica. Esta é a razão de vocês estarem vindo atrás de mim. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do seu estômago. Vocês estão vindo atrás de mim por causa da sua necessidade emergente, atual, urgente. Vocês estão vindo atrás de mim por causa de vocês mesmos. Vocês estão vindo atrás de mim por causa da necessidade que vocês julgam ter. E é interessante que esse grupo diz assim a Jesus: viu, que sinal você opera para que a gente creia em ti? O movimento religioso, ele é fundamentado, ele é sustentado pelo número de pessoas que dão crédito àquela estrutura. Se tem uma coisa que líder religioso precisa, é de gente.
gente que lhe dê crédito. E esses caras sabem disso. E eles propõem essa negociata com Jesus. Eles dizem: que sinal tu fazes para que a gente te dê crédito? Para que a gente fortaleça o seu movimento? Para que a sua igreja seja reconhecida como grande? O que você faz? E aí eles vêm com uma milonga, assim, eles dizem assim: nossos pais comeram o maná no deserto. Eles estão dizendo assim: Moisés nos deu pão. Por que você não faz pão de novo? Por que o Senhor não multiplica o pão de novo? Essa é uma estrutura vigente, de gente com fome e de gente que dilui muito rápido, digere muito rápido tudo aquilo que engole. Esse grupo está indo atrás de Jesus, quer dar crédito a Jesus, quer servir Jesus, quer andar com Jesus, mas Jesus bem sabe qual que é a ansiedade das suas almas. Quando a gente olha sobre a nossa nação, quando a gente vê um Brasil visto de cima, uma Londrina visto de cima, a gente pode pensar na multidão de gente que enche alguns endereços, alguns lugares, alguns templos. E quando questionado na sua alma, qual é a razão pela qual elas buscam Jesus, a gente, se pudesse ver corações e sondá-los, nós saberíamos que a grande maioria das pessoas vão atrás de Jesus por causa do seu estômago. O seu Deus é o seu ventre. E elas querem manipular Jesus. Como toda estrutura religiosa manipula a divindade por meio dos seus ritos, dos seus dogmas, das suas orações, dos seus jejuns prolongados. Mas essa estrutura de manipular a divindade a favor de si, ela é maligna. É animista. É assim que o pai de santo faz. O pai de santo tenta mover a divindade em favor de alguém a partir de um rito, de uma oferenda, de uma oferta. Só muda a estrutura. Mas o espírito continua o mesmo. Pessoas que vão, e tem aproximadamente 120 quilômetros entre uma realidade e outra, mas elas estão dispostas a subir morro, descer morro. São 4 montes até o lugar onde Jesus foi parar. Mas as pessoas vão, porque não importa o esforço que elas precisam fazer. Elas querem Jesus por causa delas mesmas. E Jesus então diz assim, não foi Moisés quem deu pão para os pais de vocês, quem deu foi meu pai. E eu sou o pão, o verdadeiro pão. Quem comer de mim e quem beber do meu sangue, esse é meu discípulo. Se alguém não comer de mim, da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. Esses caras olham e falam assim, dura esse discurso, hein? Quem pode suportar? E aí a galera se esparrama, vai embora. Por quê? Quando você fala de participar do corpo de Jesus, quando você fala da unidade, de se alimentar do Cristo, muita gente não passa nessa peneira. A grande massa vai embora. Mas sobra ali ainda os discípulos de Jesus. Mas mesmo entre esses discípulos, o discurso que dá é o mesmo e muitos abandonam Jesus. E de repente Jesus olha para os 12 e diz assim, vocês também não querem ir embora? É interessante isso, porque muitas vezes nós vemos gente preocupada em manter gente. E Jesus facilita ou dificulta a permanência de alguns e facilita a ida de outros. E aí Pedro tem uma fala, para onde? Para onde a gente vai? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Essa é uma realidade que a gente percebe não só aqui no texto de João, no texto de Mateus 16 também, nós vemos o mesmo questionamento, Jesus dizendo assim, o que diz as pessoas, o povo, ser o Filho do Homem? E aí, há uma variedade imensa de respostas.
Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é Jeremias, uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista tinha acabado de morrer, parece que meio que encarnou em Jesus de novo. É um negócio de doido. Ou algum dos profetas. Por que é essa estrutura da maioria? Ela não se importa com quem é Jesus, porque ela se importa com a sua necessidade. Ela quer andar na direção dela mesma. Então, se a minha necessidade pede um profeta, uma cura, eu vou atrás dessas coisas. Eu não quero saber de fato quem é Jesus. Porque eu não me interesso pela relação, eu não me interesso por Ele. Eu me interesso pelas possibilidades que Ele me abre. Eu me interesso pelo ministério que Ele pode me dar. Eu me interesso pela cura que Ele pode me dar, pelo casamento que Ele pode me dar. Eu me interesso por essas coisas. Então, não importa quem é Ele, desde que essas coisas venham ser parte da minha vida. E Jesus não liga muito para o que respondem sobre Ele com relação ao povo. E Ele fala assim, mas e vocês? Tem um grupo aqui pequeno. Eu quero saber vocês, o que vocês pensam ser o Filho do Homem? E aí Pedro tem aquela revelação tremenda, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma pergunta que todos nós temos que responder dentro de nós. Porque dizer que Jesus é o Cristo ainda vai lá, porque havia uma ideia do Cristo como um indivíduo político, poderoso, que alteraria a condição de Israel, que restauraria a glória de Israel. Mas como que é a cabeça? Nós estamos sendo oprimidos por Roma, nós estamos por baixo, nós só queremos ficar por cima. A ideia não é acabar com a opressão, a ideia é mudar quem oprime. Antes quem me oprimia era Roma. Agora eu vou oprimir Roma e quem mais quer que seja. Mas a estrutura da opressão continua. Mas quando ele diz o Filho do Deus vivo, ele está dizendo assim, filho de peixe, peixinho, Ele está dizendo, tu és Deus. E aí isto é tremendo, porque daí Jesus fala assim, cara, isso aí não é sangue, nem carne, ninguém te revelou, mas foi o meu Pai. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vive num tempo das estruturas do politicamente correto. E o que é esse mundo do politicamente correto? É você poder fazer e dizer coisas que não representam a sua realidade. E está de antemão escusado, perdoado. Ou seja, é a licença para viver na obscuridade, para viver nas trevas, para viver na mentira, para viver no lusco-fusco. As pessoas estão sendo encabrestadas por uma ideia bem educada, onde você não pode dizer a sua opinião, se isso de alguma forma vai contrário a uma estrutura, a um grupo, a um mover, a uma pessoa. Nós somos acusados muitas vezes, se exprimimos a nossa opinião e ela discorda de um segmento da sociedade, de intolerantes, por exemplo. Mas toda tolerância pressupõe discordância. Eu não preciso tolerar alguém com quem eu concordo em tudo. Eu preciso tolerar alguém de quem eu, em algum momento, discordei. Penso de uma forma diferente. Para isso serve a tolerância. Para gente que não concorda. Eu e o Paulo concordamos em tudo, eu não preciso tolerar o Paulo. Estamos de acordo? Agora, se a gente tiver um desacordo, a única maneira de permanecer na relação é a tolerância. Eu preciso tolerar ele e ele precisa me tolerar. Mas essa estrutura vai tomando um peso e a gente vai começando a pensar ela de uma forma quase que sacra. E aí nós temos os textos de Gálatas e o texto que nós lemos de Atos. E os dois envolvem Paulo.
E no primeiro texto que nós lemos de Gálatas, o capítulo 3, capítulo 1, perdão, verso 6 até o 9, Paulo está espantado, chocado, admirado, espantado. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou à graça de Deus para outro evangelho. Eu tô perplexo, eu estou escandalizado, eu estou passado, o que está acontecendo? Evangelho esse que não é outro, porque não há outro evangelho, mas existem pessoas no meio de vocês que deturpam essa estrutura da graça de Deus, do evangelho da graça de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que ainda que um anjo vier e vos anunciar um evangelho que vai além daquilo que temos pregado, que seja maldito. Pois não, seu anjo. Ah, senhor, tem um recado? Que recado? Ah, é uma novidade? Ah, mas eu posso olhar para Jesus para deixar que eu mesmo dou o recado aqui. Ah, mas não está escrito? Não está em Jesus? Então sai daqui, seu anjo, que o senhor é maldito. Se tiver algo para pregar aqui, pode deixar que eu mesmo prego. Porque evangelho não é para anjo pregar, não. A palavra de Deus diz que isso Deus deu aos homens. Então, se eu tiver algum recado que não está nas Escrituras, que não está em Jesus, então é melhor o senhor sair em nome de Jesus. Porque ainda que um anjo pregue um outro evangelho que vai além do que temos dito, seja maldito. E Paulo vai dizer, numa outra situação, onde ele está em Atenas, no Areópago, e ele começa a ver Deus para tudo quanto é coisa. E ele vai dizer que enquanto ele aguardava lá o pessoal chegar, a alma dele se revolvia dentro dele. E sabe o que eu vejo? Eu vejo que hoje em dia, esta dinâmica, este espanto e esta revolta dentro de nós, ela quase que não acontece. A gente olha a idolatria, a gente olha a mentira com o nome de evangelho, e a gente acha que o ambiente para a nossa vida, o ambiente cristão, o ambiente coerente, o ambiente educado, é o ambiente do silêncio, é o ambiente da não indignação, é o ambiente do ser politicamente correto, aceito. A gente tem medo de proclamar o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, ser mal visto ou parecer deselegante. Ninguém está propondo aqui para você ser deselegante. Antes, a palavra tem que ser sempre temperada com sal, com amor, com respeito. Mas o que não dá, amados, é para a gente abrir mão daquilo que é evangelho. Porque qualquer outro evangelho é maldito. Colocam as pessoas numa situação de risco profundo. Numa situação trágica. É impressionante como uma visão errada de Deus tem adoecido pessoas e adoecido relações. É impressionante como as pessoas estão oprimidas pelo Deus da religião. É impressionante como as pessoas, na tentativa de salvarem as suas próprias vidas, estão perdendo ou fazendo delas um desperdício, achando que estão agradando a Deus. É impressionante como
a alma se amargura diante de um Deus também de sombras, que não sonda corações, que não vê realidades, mas que exige performance do lado de fora, as quais elas vão cumprindo a vida inteira, mas nunca jamais sem encontrar descanso e sem encontrar contentamento para suas vidas. Elas não têm coragem de negar esta divindade, porque isso está suportado por uma estrutura histórica, por uma estrutura social, por uma autoridade, por alguém que levanta a Bíblia, por alguém que se veste de terno, por alguém que é chamado de apóstolo, por alguém que tem uma relação histórica com Deus, entre aspas, mas que anuncia uma outra realidade, uma outra, mais do mesmo. Você e eu precisamos olhar para dentro do nosso coração e pensar que tipo de evangelho nos habita. Se ele é de fato bom, e se ele é de fato uma novidade, em qualquer tempo uma novidade. Porque desde que o mundo é mundo, essa estrutura meritocrática, essa estrutura cansada, essa estrutura de divindades que complicam e abençoam a vida das pessoas de acordo com o seu desempenho religioso, teológico, ritual. Desde que o mundo é mundo, essa estrutura está aí. Mas desde a antiguidade nunca se viu e nem com ouvido se percebeu um Deus para além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amados, não existe evangelho sem cruz, e Deus não tem como andar na minha e na sua direção, a não ser pela perna da graça e pela perna da misericórdia. A graça que nos dá tudo sem que a gente mereça nada, e a misericórdia que não nos dá aquilo que de fato nós merecíamos. Mas o que nós precisamos é entender e avaliar que tipo de evangelho nos habita. E isso é tão sério, amados, quanto é sério o caminho da bênção e da maldição. A palavra de Deus vai dizer que 2 caminhos Ele colocou diante de nós, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele disse assim, escolhe, pois, a vida. Ele dá cola para a gente. Por isso, se o evangelho que lhe habita é o evangelho que vai para além de Jesus Cristo, para além do que Cristo expressou, não chame de bênção comprar um carro novo. Não chame de bênção ser curado. Não chame de bênção ter casado. Nada disso. Porque tudo isso, ainda que aconteça na sua vida, estará besuntado por uma estrutura maldita. O evangelho é puro, simples e libertador, de um Deus que nos ama incondicionalmente. Um Deus que nos ama de tal maneira que é capaz de se dar no seu Filho pendurado no madeiro, para que você e eu fôssemos livres, mortos para esse mundo maldito, para este mundo cansado, adoecido, para esse mundo onde uns são mais do que os outros, onde não importa o que você possa engolir e comer, a fome virá. E com ela o desespero. Não importa o que você é capaz de ter, possuir e fazer, jamais terá paz e contentamento. É para este mundo que o Senhor nos crucifica no seu Filho no madeiro. E Ele inaugura um novo mundo, uma nova era, um novo aeon, dentro de nós, instalando o seu reino em nós. De tal forma que ainda que as coisas do lado de fora não mudarem, contudo dentro de nós, tudo mudou.
Eu tenho um novo espírito, um coração novo, um olhar novo. Uma nova forma de ver. E ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o gado seja arrebatado do pasto, contudo, o meu coração permanece uma alegria e um contentamento por causa dele. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que tipo de realidade habita o nosso íntimo? Que tipo de pão a gente está comendo? E por que muitas vezes nós não nos espantamos mais com essa estrutura e achamos que elas são boas? Pois é, quem comigo não ajunta esparrama. No reino de Deus não é assim. Não existe o more or less, não existe o lusco-fusco, não existe o meio termo, não existe coluna do meio. É isso que a gente precisa entender. Como indivíduos, como pessoas, ou seja, dentro de mim, olhando para dentro de mim, como pessoa, ou seja, nas minhas relações, e como comunidade. Porque, amados, nós não teremos vida fora de Jesus. Nós não temos para onde ir, ainda que você ganhe o mundo inteiro. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Porque é esse preço que o mundo cobra de mim e de você. O preço do não ser. Você tem que ser o que Ele quer que você seja naquele momento específico. Você tem que ter a opinião que o mundo tem sobre tudo, sobre todos. Você tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Você tem que vestir o que todo mundo veste. Você tem que buscar o que todo mundo busca. Mas nós, a Bíblia chama de sal e de luz. O sal tem esse poder de dar sabor e de conservar. Pense num mundo onde não tem geladeira, gente. Esse mundo ainda está em pé por causa da igreja de Jesus Cristo. Mas eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. Eu não estou falando das instituições que têm uma relação com o nome de Jesus. É por causa de pessoas simples, de gente simples que sabe que não tem para onde ir, que tendo muito ou tendo pouco, sabe que é 100% de Deus, como o Mantovani falou aqui hoje pela manhã. Isso sara as nossas relações. Isso coloca a gente com um olhar de misericórdia para o outro. Para o marido, para a esposa, para o filho, para o irmão, para o amigo. Porque este é o Evangelho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo quem? Quem, meus irmãos? O mundo. Não imputando aos homens o quê? Os seus pecados. E nos deu o quê? O ministério, o trabalho de anunciar esta reconciliação. Nós estamos aqui pela manhã para louvar a Deus, para bendizer tanta bondade de Deus que nos cerca, mas para saber que a razão de tudo isso ser bom é Ele. Quando Ele não é a sua razão, você azeda tudo à sua volta. Eu atendo pessoas, faz tempo que eu mexo com gente, e eu mexo com gente que tem muito e gente que não tem muita coisa não. E a gente percebe isso. O que dá o sabor da vida é Jesus como comida. O que dá sabor à vida é o Evangelho. O que dá sentido à vida é Deus e a sua vontade.
Jesus fala assim: eu não vim no mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que me enviou. E a vontade do meu Pai é esta. Qual que é a vontade de meu Pai? Que nenhum que venha até a mim se perca, antes que eu os ressuscite naquele dia. E os caras perguntam para ele: o que a gente deve fazer? Ele fala: para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que vocês confiem em mim. Que vocês creiam naquele que Ele enviou. Que você não creia no que você pode fazer, que você não creia no outro, que você se abandone em Deus. É isto, irmãos, que pode sarar as nossas vidas, as nossas relações. E é isso que pode nos dar coragem de ser diante da injustiça e da mentira que é dita em nome de Deus. De denunciar a injustiça, de dizer: não, isso não é evangelho. Ah, mas quem é você para falar? Eu não sou ninguém. Mas eu não falo em meu nome. Eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você quiser discutir, vai discutir com Ele. Agora, eu sei que isso aí não é evangelho. Eu sei que isso vai fazer mal às pessoas. Eu sei que isso complica a vida das pessoas. Eu sei que isso adoece as pessoas. Eu sei que isso faz com que gente entupa esses lugares cheios de gente vazias nas suas almas, com um oco no seu interior, querendo comer o tempo inteiro, sorver o mundo, sem jamais ter satisfação, sem jamais ter descanso. Que o Senhor nos dê a coragem de anunciar o Evangelho de Cristo, de não se importar com aquilo que é maioral, majoritário, mas como fogo de monturo, continuar perseverando em anunciar que Deus é bom e que sua misericórdia dura para sempre. E que todos quantos querem, pode chegar a Ele por meio de Jesus, e Ele jamais lança fora. Não importa qual o seu pecado, não importa. Ele crucificou na cruz, no madeiro. E Ele ressuscitou para fazer de você uma novidade para esse mundo. Para fazer de você sal e luz. Para fazer de você um lembrete, um luminário, como é que chama isso, gente? Sei lá, um outdoor, um luminoso, uma Las Vegas do reino de Deus. Onde as pessoas, ao olharem, possam ver a graça de Deus na sua vida. Não porque você pode mais, sabe mais ou é alguma coisa, mas porque você, não sendo nada, foi aceito e amado por aquele que é tudo em todos. Mesmo você não podendo, foi suportada por aquele que tem todo o poder. Esse é o Evangelho. O Evangelho que faz sentido gastar uma vida para falar dele. E os anjos que queriam ter esse privilégio não tiveram, porque eles sabem o quanto é bom. Mas a nós nos foi dado essa possibilidade e alegria de fazer parte de algo bom e novo, de anunciar o Evangelho. Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei qual que é a fome da sua alma. Eu só sei que a sua fome só pode ser saciada em Jesus o Cristo. Quantos querem isto?